Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel. Como você tem passado, querido? Como você tem levado a sua vida? Eu só sei de uma coisa, que tudo está bem, porque Deus está no controle de todas as coisas. Se você tem esse pensamento que tudo está bem e que Deus está no controle de todas as coisas, faça parte dessa família, se inscreva hoje mesmo em nosso canal, aperte o sininho aí embaixo para que essa plataforma te avise quando nós estivermos com os nossos estudos, né, com as nossas mensagens, com as nossas palavras, um bate-papo que a gente sempre faz aqui todos os dias, quase todos os dias da semana nós estamos aqui, né, todos os dias, exceto quando às vezes eu fico sem comunicação aqui de internet e às vezes não dá para colocar todos os dias. Ok, abençoado, mas aí você curta, comentem à vontade, compartilhe nas redes sociais, enfim, faça aí a sua parte. E cá estamos nós de novo, né, nessa terceira parte desse estudo que estamos fazendo, que tem chamado a atenção dos abençoados para os primeiros fatos ocorridos ali no Jardim do Éden, né, na criação de todas as coisas. Nós tratamos até agora de dois elementos. O primeiro, que foi a famosa árvore do conhecimento do bem e do mal. Falamos um pouco sobre o que era essa árvore, esse fruto, né? E também falamos na segunda parte sobre a serpente. Se você não viu, eu criei aqui no canal uma playlist para facilitar e que você possa ver todos os capítulos dessa série. Tá aí nas descrições embaixo no vídeo e está aparecendo também aqui em cima nos cards, ok, abençoados? E hoje vamos tratar de mais um elemento, né? Desta vez uma pessoa, mais precisamente um homem. Apesar que existem várias teorias aí dizendo que Adão era um anjo, que Adão era um anjo caído, que Adão era um ser de quatro patas. Enfim, abençoado, não vamos entrar por estes caminhos, não é essa a nossa intenção. Nossa intenção é trazer esclarecimento. Também não estou menosprezando os abençoados que gostam, né, de se entreter mais, mas esse não é o nosso objetivo hoje. Vamos falar de Adão. Então Adão, ele é considerado pelo sistema religioso, é como se fosse a vaquinha do presépio lá do Natal, né? O queridinho de todos, pois todos atribuem à mulher todo o pesadelo que a humanidade vive hoje. Eles acusam a mulher de ter feito o homem cair, por exemplo. E isso é uma grande mentira religiosa, que só fez foi fomentar e aumentar o ódio que muitos ainda nutrem das mulheres. E hoje nós vamos destapar esse cara aí, responsável, segundo Paulo, de matar a todos. Se você acha que a mulher era culpada até hoje, se tu é machista também, prepare-se. Tu vai descobrir que o homem é que foi a essência de toda essa bagunça que nós estamos vendo por aí, de todo o mal e a porta de entrada da maldade neste mundo. Preparados aí? Graça neles e nós também. Eu quero começar lendo já no versículo de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, bastante conhecido de quem tem acompanhado as nossas mensagens aqui, referente a esses estudos. E está escrito assim: mas temo que, como a serpente enganou Eva. O que, Paulo? Eu sempre aprendi que Eva que enganou Adão. Então foi a serpente, Paulo? Com a sua astúcia, assim se corrompam os vossos pensamentos. Então a serpente corrompe os pensamentos, Paulo? Sim, essa é a ideia do mal. E se apartem da sinceridade para com Cristo. Meus queridos irmãos, igreja gloriosa reunida através dos dados da internet, e eu começo essa mensagem sempre dizendo que eu me dirijo com muito respeito a vocês, porque eu entendo a quem vocês pertencem, ou a quem nós pertencemos. E isso para mim é motivo de alegria e também de responsabilidade. Por que a serpente do Éden é uma ideia? A serpente do Éden é uma ideia. E ideia do mal. E isso faz com que se apartem
segundo Paulo, da sinceridade para com Cristo. Interessante notar que Paulo está falando a uma comunidade cristã. Então, há serpentes entre as comunidades cristãs, sim? E não saber disto é muito mal. Por isso, abençoado, aqui no canal sempre lhe informamos que o mal não está voando por aí buscando a quem possa tragar, um espírito aí, como eles enfeitam, né? O espírito do mal, algo vestido com uma capa, com casco de bode e com chifres e carregando um tridente aí. Nós aqui sempre lhe informamos que o mal não é isso, buscando a quem possa tragar. Mas o mal está aí na tua carne. É como se fosse uma tatuagem que não sai. E o objetivo dessa mensagem é te mostrar quem é esse Adão. Então o fato é que literalmente lá no Jardim do Éden, vamos voltar lá ao Jardim do Éden, haviam 3 personagens no jardim: Deus, a mulher e o homem. Sendo que o sistema religioso parou aqui. Eles não conseguiram prosseguir, porque aqui só consegue prosseguir por revelação. E quando usamos a revelação, o conhecimento certo, não haviam ali 3 seres vivos. Havia Deus, né? E 2 pessoas, Adão e Eva. E o sistema colocou a serpente como um terceiro integrante ali. Abençoados, ali o representante do mal era a serpente. A ordem dada por Deus foi expressa e direta a Adão, não é verdade? Deus se dirigiu a Adão e falou: Adão, não faça. Deus não se dirigiu a Eva. Até porque se dirigisse a Eva, eu tenho a certeza que ela faria tudo certinho. Mas como foi dado ao pai da mentira, e isto despertou nele o quê? A curiosidade, movida pela astúcia e engano. O que aconteceu? Ele desobedeceu a Deus, mesmo sabendo que haveria punição. Então, com a sua astúcia, enganou a serpente. A ideia do mal em Adão enganou a sua mulher. Se o problema fosse a mulher, se fosse Eva, Jesus com certeza viria num corpo de mulher. Mas o problema foi Adão, um homem. E para fazer justiça, ele veio também em um corpo de homem. E também isso traz luz e justiça às mulheres. Por isso que Paulo em Revelação disse o primeiro Adão. E ele também informou do segundo Adão. Adão, homem, matou a todos. E o segundo Adão, homem, Jesus, ressuscitou e deu vida a todos. E lá no jardim, quando Deus aperta Adão, e o que ele faz? Acusa a mulher. E quem é o acusador, abençoados? O diabo. Isso é uma metáfora. E a palavra em grego para isto é diabolos, ou Satã em hebraico. Adão foi tão covarde abençoado, que ele poderia ao menos dizer que foi a minha esposa, Senhor, que tu me deu. Mas ele disse assim: foi a mulher que tu me deste. Ainda acusou Deus. E quando Deus chegar na mulher, essa lhe revela e diz que foi a serpente. E a quem a mulher estava se referindo? A uma serpente? Claro que não. Ela estava se referindo à maldade, e neste caso, de Adão. E ela, por ter escutado a seu marido, Adão, caiu também em transgressão. E depois Paulo diz: não foi só a mulher que caiu, todos caíram em transgressão, conforme Romano 3, versículo 23 nos relata. Tem um abençoado aí que escreveu nos comentários, eu achei até muito engraçado. Ele disse que o sogro dele tinha um apelido muito carinhoso, chamado de Jararaca. E aí ficou conhecido naquela região o seu Jararaca. Já vem um seu Jararaca aí, né? Abençoados, claro que isso não pode ser coisa boa. Olha, amados, nós todos estamos vestidos dessa essência. O bem representado, o bem representando as coisas espiritual, como predito por Paulo em Gálatas 5, os frutos do Espírito, e na carne, as suas obras mais. A serpente, o Adão,
o pai da mentira, o que peca desde o princípio. Vamos ver Paulo falando disso em Romanos capítulo 5, versículo 12? Vamos lá. Portanto, como por um homem, olha aí, não é a mulher, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Queridos, nesse texto está claro, o pecado entrou pela serpente. E a serpente era Adão. E Adão foi a serpente, o ardiloso, o que enganou com astúcia a sua mulher. E quando Deus veio cobrar, ele disse que foi a mulher. Ele é malandro, né? Só que Deus não caiu na malandragem de Adão. E a partir daí surgem as duas essências, do bem e do mal. E se formos olhar a história dos personagens da Bíblia, nós iremos encontrar Davi, um homem segundo o coração de Deus, ou seja, o interior, e por fora, um homem capaz de matar um amigo para ficar com a mulher dele. Veja que do mesmo ventre que Eva nasceu, né, ou do ventre da Eva, nasceu Caim e Abel. E inebriado pela serpente, o que fez Abel? Matou a Caim. Amados, eu não estou me referindo a pessoas, eu estou me referindo à essência que todos nós temos. E hoje nós temos a essência adâmica na carne e a essência adâmica do segundo homem no espírito. O fruto está aí representado, o bem e o mal. Na carne reside o mal, no espírito reside o bem. Por esta razão, todos os filhos de Deus têm que se revestir dessa essência adâmica, dessa essência da serpente, para que no fim todos tenham o perfeito entendimento dessa ciência de Deus, do bem e do mal. E isso não é nenhuma heresia, pois o próprio Deus plantou essa árvore no jardim. E essa árvore, entenda-se, como a nossa mente. E a nossa mente dá frutos, bons ou frutos ruins. Esse é o fruto do conhecimento. O centro do jardim do Éden é a tua mente, abençoado. Não te esqueça disto. Isso é salvação para a tua vida. E tem outra coisa muito importante. Para estar salvo hoje, temos que ter essa ciência bem definida na nossa mente, do bem e do mal. E mais uma coisinha. A ciência não determina se você é bom ou mal. A ciência é um conhecimento. Por isso que somos contra a doutrina do bem e do mal pregada pelo sistema religioso, que é aquela que prega que o mal é a ausência de bem e o bem é a ausência do mal. Na ciência da graça é diferente. O bem e o mal são conhecimentos que importa para que sejamos considerados filhos de Deus. Porque um filho de Deus tem que ser conhecido pelos atributos do Pai, os atributos de Deus. E foi Deus que plantou a árvore. Se tu não sabe disso, está em condenação. Estás montado no lombo da serpente dentro do sistema religioso. Vamos ler mais uma vez o texto de Romanos 5,12. Quem matou a todos não foi a serpente, nem o diabo. Isso são adjetivos. Quem matou a humanidade foi Adão. Assassino desde o princípio. Vamos ver no texto? Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Olha aí, abençoado, por um homem, um assassino. Quem era? Adão. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Por causa de um só. Então o primeiro homem foi assassino, foi o primeiro assassinato, o primeiro assassino em massa da história e que perdura até os dias de hoje. Pois todos que nascem com a árvore do conhecimento do bem e do mal plantada dentro de si. E nesta mesma árvore há frutos do bem e também frutos do mal. Agora, Adão expressou logo de cara o quê? O seu lado mau, o seu lado enganador, o seu lado astucioso, o seu lado ardiloso. Enquanto que Eva foi clara, foi a serpente. Eva, essa era boazinha. O fruto que saíra dali foi do bem. Mas isso não impediu dela também de ter transgredido. Abençoados, nos tempos de Jesus, havia também umas serpentes ali espalhadas pelo judaísmo, né? Eram os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, aqueles que queriam acusar ou pegar Jesus em uma infração. Porque Jesus se dizia ser mestre da lei.
João capítulo 8, versículo 44 diz: Vós tendes por pai ao diabo. A quem Jesus está se referindo aqui, abençoados? A um ser de caudas, tridente? Claro que não. Aqui está se referindo à serpente, a Adão. E quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida. Olha aí, Paulo em Revelação lá depois disse para nós. Desde o princípio. Essa frase de Jesus, abençoado, quem é o grande homicida da humanidade? A serpente, Adão. E não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Olha que revelação, abençoado. Por isso que Cristo tinha que vir em um corpo de homem, para consertar a bagunça que o primeiro homem fez. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Amados, a primeira mentira vai ser sempre considerada como pai da mentira. Isso é fácil de se entender. Quando alguém mente, aquela primeira mentira gerará mais uma infinidade de mentiras para preservar, para sustentar a mentira original, para sustentar o pai da mentira. Vocês conhecem algum espírito de cauda, tridentes e chifres que matou alguém na Bíblia? Eu não conheço. Mas é isso que o sistema religioso diz e quer. Sustentar a primeira mentira, dizendo um monte de mentiras para sustentar a primeira mentira das suas doutrinas. O diabo ali do texto foi Adão e não o Satanás da religião. O Satanás, segundo o entendimento correto, foi Adão. Logo, Adão deu vida à carne mal. E assim todo filho de Deus que vinha ao mundo, nasceria após isso, viria também com essa morte, a morte espiritual e a carne viva. Foi por isso que Cristo veio no meio da história e consertou essa bagunça, porque no reino de Deus o Espírito está vivo e Cristo, que é Cristo, e a carne, que é o diabo, morta. E isso, queridos, não tem nada a ver com ser bonzinho ou não. Porque o sistema religioso prega comportamento. Eles prezam mais o comportamento do que a essência. Por isso que são hipócritas. Abençoados, o seu comportamento define a sua vida aqui, como viverás aqui. E lembre-se, você depende disso. Porém, Deus não te define assim. Deus te define por conhecimento. Sabe aquele jardim? Jardim do Éden? Todos nós estamos, de certa forma, nele. Umas árvores mais bonitas do que as outras. Umas lindas, frondosas, dando frutos. E outras quase mortas. Mas todos nós estamos neste jardim. Esse é o corte. E hoje o nosso espírito está vivo para Deus. E a carne está morta. Tudo o que você faça na carne não tem contrapartida no mundo espiritual. Isso é uma lei. A lei do espírito de vida registrada em Romanos capítulo 8, versículo 2. Vamos ler? Porque a lei do espírito de vida em Cristo Jesus, o segundo Adão, me livrou da lei do pecado e da morte, do primeiro Adão, a serpente. Amados, a carne está morta, como o pecado. Agora, tem que cuidar dela. Porque enquanto estivermos aqui, dependeremos muito mais dela para viver do que o espírito. Que isso, André? Você quer um exemplo disso, abençoado? Tenta passar suas compras em um supermercado e diz assim para a menina que estiver te atendendo, a caixa, operadora de caixa: eu sou um espírito e espírito não paga contas. É uma grande verdade, não é? Mas você não vai passar. Quer outro exemplo? Se você tiver aí no bolso R$150 somente, você só está com esses R$150. E aí você ouve falar que a Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia boa. Né? O que você vai comprar? Mantimentos para a sua mesa? Ou vai comprar a Bíblia? A Bíblia é para você ficar ligado nas coisas do Espírito, sim ou não? Isso é excelente. Porém, a fome tem urgência. Então você vai correndo comprar algo para saciar a tua fome, que é da carne. Claro, isso se você não for maluco. Você vai comprar um mantimento. Essa é a diferença.
Mas a verdade é que Adão contaminou a todos até os dias de hoje. Pois a carne, apesar de morta, ainda causa danos. Quer sentir o efeito maravilhoso dessa carne? Fica uma semana sem tomar banho e deita do lado da sua esposa ou do seu marido. Você vai sentir a grandeza dessa carne. Só que ela está condenada à morte. Essa morte é a condenação eterna. Porque ela representa o mal. Por isso que em Romanos capítulo 8, versículo 10, Paulo diz: e se Cristo está em vós, ele está em nós. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. É assim que Deus te vê, morto na carne e vivo no espírito. Então, por mais que esse morto aí se levante contra algo, ele jamais vai passar daquilo que ele está condenado, que é a morte. E essa é a nossa batalha. E isso tem que ser o conhecimento dado aos salvos para esta glória. Veja o que Jesus diz em Mateus capítulo 15, versículo 19. Porque do coração procede os maus pensamentos. Ah, Jesus, a falsa igreja me ensinou que os maus pensamentos procedem do diabo, um ser caído, andando por aí. Mas André, é isso mesmo. Só que não é esse diabo de caudas. É algo que está dentro de você, na sua carne. Obrigado, Senhor, por me revelar essas grandezas e me tirar do sistema religioso podre e fétido das suas doutrinas. Porque do coração procedem os maus pensamentos, diga Jesus, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Agora notem que coisa interessante. Vamos ver Paulo nos mostrando que nós todos temos essas duas essências. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 e 46. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. E nós, amados, temos alma vivente. Sim ou não? Sim. Só se você morreu e não sabe disso. Nós já nascemos com o nosso espírito vivificado. Então nós temos essas duas essências. E Paulo completa: mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O fato, amados, é que temos essas duas essências em nós. Uma que somos e outras que estamos. O que somos? Espirituais. Espíritos. Onde estamos? Em um corpo de carne de debilidades, em um corpo de carne de serpente, em um corpo de carne de engano, de concupiscência. Não pensa tu, porque está em graça, que isso não se manifesta. Se manifesta sim. E quanto mais você saber disso, é melhor, hein? Aí está a tua luta. Porque quando lutas, mostra que está em salvação da mente. Aí tem conhecimento. Aí está sabendo lidar com as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus vêm do bem e do mal. Isso é conhecimento. E quando você separar bem estas duas coisas de Deus, você começa a entender tudo. Agora o sistema que fez, dividiu, botou o bem no lado, representando um Deus, diabo, o mal, né? O diabo, e o bem no outro, representando Jesus. Isso é o começo da ruína humana. Por isso nós estamos vendo tanta hipocrisia aí na parte do sistema, né? Veja como o sistema religioso está arruinado. Porque para eles há dois deuses. Aí estão em fraqueza da mente. Estas árvores plantadas no jardim hoje, no jardim de Deus, estão doentes, condenados na mente. A condenação não é na carne, doenças que surgem. Não, não é isso. A condenação é aqui. E isso para nós é claro como o dia. Porém, reafirmo com vocês. Chegamos em graça e temos que continuar cuidando dessa serpente, do diabo, da carne, desse gênero. E hoje Deus está nos dando armas de inteligência para esta luta.
E lá no sistema só aprendemos a lutar contra isso pela própria carne. É onde eu erro também. Daí fazem jejuns intermináveis, vigílias eternas, cultos de libertação aos baldes, tentando libertar a carne. A carne não se liberta, a carne está condenada e a carne se trata com inteligência que Deus nos dá. Mas para a falsa igreja, Deus é um louco que deixou seus filhos perdidos neste mundo, ao sabor desta vida, com uma carne ruim e com um ser espiritual, um anjo caído que tem forças iguais a Deus, de cauda, de chifre, e levando todos para o inferno, um suposto inferno que não existe. Mas a verdade é que Deus não nos poupou de passarmos por situações difíceis desta vida, mas nos deu armas poderosas, armas de inteligência e de conhecimento espiritual. E nós estamos usando essas armas desde o dia em que saímos do sistema religioso. Afinal, esse foi o primeiro ato que essa arma poderosa do Espírito fez conosco. Foi nos arrancar. Então, amados, estamos chegando ao fim de mais uma mensagem. É claro que teríamos muito mais coisa a acrescentar sobre Adão. Existem as teorias da conspiração espalhadas por aí, conforme eu falei. Eu não recrimino os abençoados de estudarem, mas não é o caso de tratar destas coisas, né? Eu poderia dizer que a mulher de Adão foi outra, né? E que Eva traiu Adão com Azazel, porém iria distorcer um pouco a essência que é a graça. Mas o que ficou claro para nós hoje é que a serpente de fato foi Adão, ardiloso, e que o diabo ali representado estava na mente de Adão, e ele expressou isso pela carne, trazendo assim condenação e morte a todos os homens. E vimos que nessa carne funciona a oficina de Adão, como Paulo fala das obras da carne em Gálatas capítulo 5. E falamos um pouco sobre Eva, que também sobrou para ela ali quando Deus começou a expressar tudo o que aconteceu ali, né, as transgressões, o que iria acontecer após isso, também sobrou para ela. E por falar em sobrar para ela, o texto lá em Gênesis capítulo 3, versículo 16 diz assim: disse também a mulher: multiplicarei os sofrimentos do teu parto. Para quê, abençoados? Como assim? Multiplicarei os sofrimentos do teu parto. Então Eva já havia concebido no jardim do Éden? E aí completa o texto: darás à luz com dores, teus desejos te impelirão para o teu marido, e tu estarás sob o seu domínio. Olha, e depois que Deus disse isso, o marido está aí dominando as mulheres. E aí nós vamos entender esse texto na próxima mensagem. E os machistas de plantão vão cair do cavalo. É só acompanhar. Mas isso é o papo que nós vamos traçar sobre Eva. Vamos falar um pouco mais. Será que essa mulher ela teve luz ali no jardim do Éden? Porque parece que é isso que o texto está dizendo, né? E quem seria esse filho de Eva? Então, abençoados, é isso que nós vamos ver na quarta parte desse estudo, ok? Então não nos perca de vista. Continue aí no canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva hoje mesmo. Curtam nossas mensagens, comentem para valer e, claro, compartilhem. E mais uma vez eu torno conhecido ou conhecida as nossas necessidades, as nossas aqui da Graça Pura. Eu preciso de vocês. Sozinho eu não saio daqui desse estúdio. Temos projeto para nos reunirmos aqui no Rio de Janeiro e, claro, promover encontros em Graça Pura por todo o Brasil. Se você deseja que isso aconteça, procure lá no WhatsApp para saber mais um pouco sobre os projetos da Graça Pura aqui no Brasil. Sozinho eu não faço. Amém. Que tem gente aí que consegue fazer sozinho. E eu glorifico a Deus por essas pessoas também. Mas a mim está expressa aí a necessidade. E eu queria também que os abençoados que estão se alinhando conosco, principalmente em termos da palavra, e deseja que isso chegue até aí a você, abençoado, nos procure no WhatsApp, ok? Eu vou ficando por aqui. Graça e paz, e até a próxima mensagem.